boa tarde, tudo bem? Tem a distância aqui, pessoal, o lugar aqui tá neutro. Maribondo! Vamos, Maribondo, você vai participar. Maribondo, não. Dá bom dia, pessoal. Maribondo, você tá bem? Vai, Maribondo. Eu tô sofrendo com o Maribondo aqui, gente. Vai, Maribondo. Tá bem? Só põe o dedo. Nossa. Você almoçou hoje? Recebeu o pagamento? Deixa quieto, então você não me serve, meu irmão. Segura aí, Maribondo, que você vai falar com você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você vai assistir o vídeo. Não sei. Mas agora você vai me escutar uma situação bela. Já deu like? Já apertou o sino? Já se inscreveu? Ainda não! Não, tá perdendo o seu tempo. Bate-papo na sala com o capitão. É isso aí. Aqui a resenha é diferente. Pessoal, tô recebendo a visita do Cristiano, tá? Cristiano, ele tá se formando em Logística. Em logística. Ele vai te passar. Você tá com dúvida o que é logística? Tem gente, tem internauta que acha que TI é a mesma coisa que logística. Pessoal, não é. Então o Cristiano veio aqui para abrir um leque de ideias para vocês, tá? E de outras profissões que ele faz. E aqui é um caldo. Vamos fazer aquele molho gostoso, só você embarcar e curtir na nossa resenha. Tá com dúvida? Manda dúvida para mim. Quer participar do Estranho no Ninho? Só colocar. Vem, senta aqui, ó. Aqui o papo é diferente com o capitão. Gente, tá dando mais domingo, ontem deu 584 visualizações. Obrigado, muito obrigado. Obrigado mesmo. 584 visualizações. Muito bom. Só num vídeo, Muito no bom. aplicativo. Mas inscrito, vocês não estão se inscrevendo, vocês não estão dando aquela moral, aquele like. É de graça. Vamos lá, Cristiano. Quantos anos você tem? Primeiramente, boa tarde, bom dia ou boa noite a todos vocês. Eu me chamo Cristiano, tenho 27 anos. Você está nervoso de estar aqui? Não é fácil, galera, não é fácil sentar aqui. Dá um pouco de nervosismo, mas é de bom aprendizado para todos. Eu aprendo com quem já sentou aqui e eu estou aqui ensinando vocês e vou aprender com quem vai sentar aqui ainda. Você, na sua cabeça, assim, você é uma pessoa um pouco assim, tem vergonha de aparecer e tal? É a primeira vez que você participa de um canal? De um canal, uma gravação, sim. Já lidei com o público em algumas vezes. Também não é fácil, mas aí com a prática a gente vai aprendendo, né? Mas gravação, sim, é a primeira vez que eu faço. Pessoal, lembra, aqui é uma sala. Às vezes vai passar gente correndo, vai aparecer gente voando, vai aparecer vaca atolada. Aqui é para ficar tranquilo. Sim. Vamos começar? Bora lá. Cristiano, fala pra mim. Qual o seu time do coração? Meu time do coração é o Corinthians, né? Esse aqui é um palmeirense fanático. Mas eu sou corintiano desde pequeno, né? Meu pai é corintiano, meus irmãos, então cresci no meio daquele calor, daquela euforia de ser corintiano. E é a minha paixão de hoje até o fim da minha vida. Palmeiras tem mundial? Palmeiras não tem mundial e nem copia. Como é que é o negócio? Já começou a entrevista assim. A entrevista não, um bate-papo. Fala pra mim. Vamos começar a falar de futebol. Afinal, nós somos o país do futebol. Time do Corinthians. Se você fosse técnico hoje do Corinthians, o que você faria para mudar o time? Bom, o Corinthians atualmente tem um técnico, Thiago Nunes, e ele vem adotando a estratégia que ele já traz do Atlético Paranaense. É um time ofensivo, porém é um time que não cuida da parte defensiva. E a parte defensiva do Corinthians já é um forte desde 2007, quando o Corinthians caiu para a Série B.
o Mano, né, que veio, trouxe o Corinthians, subiu com o Corinthians, ele já tem essa forma de trabalhar. Vocês têm a base. Defensiva, tem a base. O Corinthians é um time difícil utilizar a base, né? Também não sei o porquê, já que a base é toda estruturada realmente para poder trazer esse jogador, formar esse jogador, trazer essa receita para o clube, né? Só que é pouco utilizado. Eu acredito que a diretoria deveria trazer um técnico ou forçar o técnico a utilizar a base, né? Você utilizando a base, você gasta menos, né, por contratação, e você lucra mais porque você está utilizando a base que você já investe nela para trazer para o clube e futuramente você ter uma receita maior, não dependendo só de patrocinadores, né, de receita de bilheteria e tudo. Você concorda com a filosofia do... Você acha que o Thiago Nunes é um técnico legal para o time do Corinthians hoje? Ou você acha que ele tinha que pegar o boné e dar aquele abraço? No Brasil é difícil os times ter paciência com o técnico. Hoje em dia, se o técnico não ganhar 5 jogos, tchau. É diferente você pegar um time europeu, o time pode perder 10 jogos, pode ficar beirando a zona do rebaixamento com o mesmo técnico, mas no ano que vem o time é campeão, com o mesmo técnico. Verdade. Mas você está satisfeito com o Thiago Nunes? Pela filosofia do Corinthians em si, um time de raça, um time que busca por títulos, briga, independente do time se é um time de estrela, se não é. O Corinthians ele é um time de raça. Sim. Então eu não acredito que o estilo de jogo do Thiago Nunes é favorável a esse tipo de situação. Eu também tô achando. Eu acho o time muito tático. Sim. Atacante ele não volta para marcar e o Corinthians tem isso. Eu acho assim, a minha opinião. Eu acho que o Coelho, que é da base do Corinthians, o Coelho, eu acho que ele seria legal para ser o técnico do Corinthians. Sim. Ou ele está sentado do lado do técnico Thiago Nunes. Técnico, né? Já do lado do técnico Thiago Nunes, mas parece que teve um confronto entre os dois. Exato. Quem perde é o torcedor. Como palmeirense roxo, fanático e doente, o Thiago Nunes pode ficar lá uns 3 anos lá. Exato. Mas uns 3 anos que o Corinthians vai embora. Mas assim, se eles ganharem o derby, não é sinônimo que tá bem algumas coisas, não. Não. Clássico a gente nunca acha um favorito, né? Pode o Corinthians estar na zona de rebaixamento, o Palmeiras sendo líder, mas quando os dois se enfrentam, não dá pra você definir um ganhador. É um derby. Mas fala pra mim, se você tivesse dinheiro, ou fosse o técnico do Corinthians, você fosse comprar 3 jogadores, quem que você compraria para colocar nesse time? Bom, 3 jogadores assim, atualmente a gente tem o Thiago Galhardo, que é um ótimo atacante, tem se destacado no Internacional. Eu acho uma boa para atacante. Eu acho o Corinthians hoje muito dependente do jogo, né? Então eu fico imaginando que aconteça algum imprevisto com ele venha se machucar, precisa se afastar. O Corinthians não tem aquele atacante, aquele pivô, aquele jogador que se você colocar no pé, ele mete na rede. Você acha que aquele argentino que está lá não resolve? Bom, ele tem 33 anos, né? Ele está chegando já na idade dele. Qual então, é o nome dele? Bozelli. Você acha que o Bozelli é... Eu acho ele bom, mas eu acho que o time do Corinthians é um time raçudo, é um time de raça, então ele é aquele jogador que tem que ter a bola no pé, então pode ser que dê certo, pode ser, mas a gente precisa daquele jogador que faça todo esse trabalho por ele. O time tem que jogar para ele. Ele não é o Tevez, né? Ele não é aquele Tevez. O Tevez ele não é aquele Tevez. Exatamente. Vocês estão precisando. O Tevez é aquele cara que pega a bola no meio de campo e vai para cima. Não é a cara do Bozelli. Exatamente, não é. Ele poderia dar certo, poderia, mas a gente precisaria ter um meio de campo bom, mais eficiente, raçudo, para poder servi-lo. E outra, mais você já comprou um atacante, mais 2 peças que você compraria? 2 peças, um meio de campo. Para mim, Renato Augusto. Renato Augusto. Né? É um jogador que deu muito bem no Corinthians. Antes disso, ele deu certo no Flamengo. Então, ele tem a cabeça boa para jogar, ele joga de cabeça erguida. Eu acho que seria uma boa contratação para o Corinthians. Terceira peça, terceiro jogador. Bom, uma terceira peça, eu acredito que é um volante de marcação. Estilo Ralf, ele... Traz o Ralf de volta. Eu achei uma bobeira o Thiago Nunes dispensar o Ralf, sendo que o Ralf ele tem uma boa... ele não é faltoso, ele não é aquele jogador cruel, ele é um jogador eficiente na área dele, né, na volante.
Então eu acredito que de marcação o Ralf entende bem. E até hoje eu não entendo porque que o Thiago Nunes se livrou desse jogador. Uau, você está querendo dizer então que o Ralf ele tem a cara do Corinthians? Ele tem a cara do Corinthians, é um jogador raçudo. E assim, eu acho que ele se identifica com o Corinthians, a marca do Corinthians. E eu sabe quem eu traria de volta também, conversando assim e tal? Eu traria o Jadson. Mas nem para ficar no banco, para pôr ordem. Eu traria o Jadson e o Ralf. O Ralf, se não me engano, ele é reserva do time que ele está em Santa Catarina. E o Jadson eu acho que está sem time, né? Sem time. Então, assim, são coisas que não dá para entender. Como sou amante do futebol brasileiro, mas sou palmeirense roxo, tá? Mas vamos falar dessa resenha. Eu não entendi até hoje que o estilo Carille estava errado. Veio da época do Tite, passou pelo Mano e o Carille pegou as duas técnicas do Mano e do Tite e melhorou. Exato. E o estilo era o Corinthians para frente. Mas eu acho que o Thiago Nunes, ele tá jogando quase igual o Carille. Ele tá começando a se proteger mais no meio campo e mais na defesa. Tá tendo umas falhas. E o ataque não tá funcionando. É isso que eu acho. É estranho isso. E a filosofia era mudança. Mudança. E cadê a mudança? Vamos dizer que assim, o time ele enfrenta uma crise financeira. Técnica. Pode ser que ele não consiga, o presidente não atendeu aquilo que ele solicitou. Sim. Né? Então você percebe que hoje a gente tem um time com pouca técnica. Né? O time pode ter até raça, mas falta técnica naquele meio de campo. Se você não distribui uma bola boa para o atacante, ele não consegue ter uma boa definição. Nossa, ele colocou 11 atacantes para jogar e não deu certo. Colocou 11 jogadores e não tá funcionando. É incrível isso. Uma coisa que a gente não deve dar. A gente tem que dar a mão à palmatória. O cara tá tentando. Ele tá tentando. Mas o time não tá andando. Exatamente. O time ele precisa corresponder às vontades do técnico. Então a gente percebe que, por exemplo, uma peça fundamental, o Corinthians apostou muito nisso, que é a chegada do Luan. Ele custou muito caro para o clube, só que ele não está trazendo o resultado que todos esperam. É verdade. E continuando no futebol, e vamos para a seleção. A curiosidade. O que te incomoda na seleção? O que você mudaria? Se você fosse o técnico da seleção brasileira, estamos falando da seleção brasileira agora, você pegava o boné e saía fora, você acha que já deu pro Tite? Ou você manteria o Tite, você como auxiliar dele, o que você faria para mudar o time da seleção? Ou para você a seleção tá boa? Bom, a gente percebeu em alguns canais esportivos que o Brasil ele enfrenta uma crise desde a sua diretoria em 2010 na África do Sul, onde passou alguns técnicos do Dunga, atualmente está o Tite. Então a gente percebe que praticamente a diretoria que monta essa convocação do Brasil. Eu como técnico, e se eu tivesse como montar o meu time, eu acho que o Neymar, muitos vão me criticar, eu entendo isso. Eu acredito que o Brasil inteiro, inclusive a seleção que está em campo, espera muito do Neymar, foca muito no Neymar e a seleção acaba ficando dependente dele mesmo e esquecendo as demais posições. A gente tem que entender que a seleção ela é um conjunto, ela não é só Neymar, ela não é só Coutinho, não é só os demais jogadores, é um conjunto de jogadores. Se a gente pegar a seleção de 2002, todos teve o seu ponto de destaque. Isso é cobra e craque. Exatamente. Cobra e craque. Agora a gente espera muito do Neymar, e o Neymar ele passa por um momento conturbado da sua fase, né? Não sei até quando isso vai durar, se vai até o final da carreira dele ou se não vai. Mas eu acho que o Brasil ele tinha que focar no conjunto. São os 11 jogadores em campo. E esperar dos 11 aquilo que a gente almeja, são títulos. A seleção voltar ao que era antes. Sim, tipo assim, lateral direita. Tem o Rafinha, que era do Flamengo. Não sei porque não é convocado. Não é convocado. Não sei porque ele é convocado. Exatamente. Temos não é porque sou palmeirense não, tá? Mas o Palmeiras achou 3 pérolas. Gabriel Veron, Gabriel Menino
Patrick, que é um leão. Ótimo. Patrick é um leão no meio. É raça. Será que vai ser aproveitado? Nós não sabemos. Ótimo jogador, eu acredito que Patrick deveria ser aproveitado. É isso que está me dando medo. A seleção ela não está correspondendo, o pessoal só está focando no Neymar. Não está legal. Continuando, você dispensaria o Tite ou manteria ele? Eu acho que o problema da seleção, se a gente pensar que realmente é a diretoria, eu acredito que o Tite não deve ser o problema. A gente sabe que o Tite tem uma carreira imensa, né, de vários títulos, de ótimos clubes. Por exemplo, quando ele veio para o Corinthians, ele não tinha um time formado, ele formou o seu time. O clube teve a paciência que normalmente nenhum outro clube tem. O Corinthians ele foi desclassificado na Libertadores 2011. Mesmo assim, a gente colocou crédito, a gente veio para 2012. Então, assim, eu acredito que o problema da seleção não é o Tite. A gente tem que rever outras peças da diretoria para deixar que o Tite trabalhe à vontade. Mas é o que eu volto a falar. A seleção brasileira não pode depender do Neymar. Bom, saindo do futebol, vamos para política. Você acha que o governo, do jeito que está hoje, está te agradando? Ou você acha que com a pandemia não deu para o governo mostrar o trabalho deles? Você concorda com esse novo governo, na nossa presidência? Você acha que está melhor? Ou você acha que ele ainda não teve condições de mostrar o trabalho dele? Bom, eu acho que o governo atual ele teve o tempo que precisava. A gente não pode dizer que o Brasil estava mal, porque a gente vê que muitos conseguiram ter os seus bens, sua casa, empregos aumentando e tudo. Então eu acredito que algumas peças, inclusive do ministro, de todos os ministros do governo Bolsonaro, eles não tiveram, assim, eles não foram livres nas suas escolhas, eles sempre foram, teve a interferência do Bolsonaro. Então eu acredito que isso acabou desencadeando uma desconfiança do brasileiro em cima desse governo. Pode ser que lá na frente dê certo? Pode ser. Só que a gente precisa rever algumas peças. Eu acredito que o Bolsonaro ele expôs muito a sua opinião pessoal diante das mídias. Isso não caiu bem para ele. Isso não caiu bem. Sim, é verdade. Certo? E os ministros, alguns caíram. A gente vê que atualmente teve uma briga assim, interna, poucos souberam, com o Guedes e o Bolsonaro, referente a condições do auxílio emergencial e pós-Renda Brasil, que todos estão sabendo. Então a gente percebe que está havendo algumas interferências, e isso não está legal. Então eu acredito que esse governo pode ser que vença, pode ser, mas tem que ter alguns ajustes internos. Uma pergunta, sua vida melhorou com esse governo? Você sentiu a diferença na sua vida do trabalho, no mercado? Você sentiu a diferença? Ou você ainda acha que ainda está maduro? Não está maduro não, desculpa. Ainda está muito novo, muito recente. Para você falar, minha vida mudou com esse governo novo. Sua vida foi para frente ou foi para trás ou está a mesma coisa? Bom, com esse atual governo, eu não posso dizer que melhorou. Eu acredito que piorou. Todos os brasileiros estão sentindo no bolso. A gente vai no mercado, o que a gente gastava há um ano atrás não é o mesmo que a gente gasta hoje, as coisas estão mais caras. Para quem tem o seu veículo, percebe o valor do combustível que está alto. As contas, água, luz, estão tudo aumentando. Então, isso de qualquer forma interfere no crescimento da população, né? Porque a gente está gastando um dinheiro, a gente está cobrindo impostos, a gente está cobrindo um rombo que o governo está abrindo. Então, de alguma forma, isso traz alguns pontos negativos para a população brasileira. E pessoal, vocês estão acompanhando? Aqui a gente só não fala da profissão dele, não. A gente fala de tudo um pouco. Então, assim, se vocês estão gostando, dá um like. Dá um like, é de graça. Bate o sino. Olha a mãozinha do capitão. Dá uma porrada logo no sino, vai. Põe para todos. E se inscreve no canal. Pessoal, aqui, bate-papo na sala com o capitão. Estou recebendo o Cristiano. E aqui a gente conversa de tudo. Vamos conversar de tudo. Esse vídeo, pessoal, vai ser dividido em 3 partes, tá? Para não ficar maçante. Esse vídeo, a gente vai dar um tira-gosto para vocês, que esse vídeo, o segundo vai ser legal, o terceiro vai arrebentar. Calma. Calma que vai vir as perguntas aqui, ó. As perguntas, calma. Deixa eu ver o tempo do vídeo.
Ah, calma, daí dá tempo pra caramba ainda, calma. Saindo do governo, fala pra mim, o que você tem na sua cabeça? O que você queria ser quando você crescer? Quando você era pequeno, você sonhava em ser o quê? Bom, quando eu era pequeno, o meu pai ele é metalúrgico, né, fresador ferramenteiro, e em alguns momentos eu pude presenciar isso. Eu fui na fábrica onde ele trabalhava, acompanhei aqueles maquinários, isso me impressionava muito, aquelas máquinas gigantescas e ele dominando aquilo lá. Então o meu sonho quando eu estava crescendo, né, era ser metalúrgico. Só que a gente percebeu ao longo de todos esses anos que essa profissão, metalurgia, ele vem se defasando ano a ano, né? São pessoas sendo substituídas por máquinas, a tecnologia roubando todos os empregos, assim, a maioria, grande parte deles. Então isso acabou diminuindo o salário, diversas situações aconteceram onde a metalurgia já não é aquela grande profissão, né, que todos viam há um tempo atrás, já não é aquelas coisas. Então eu acabei partindo para um outro lado. Mas era seu sonho quando era pequeno? Era meu sonho, eu via aquelas máquinas, eu já pensava ali, né, controlando aquelas máquinas, então era uma coisa bonita de se ver, nossa. Então assim, desde pequeno então você já sonhava em trabalhar? Sim, sim. Nossa, Uma profissão. Isso é muito bom isso, até me arrepia. Desde pequeno, eu quero ser da NASA, quero ser não sei o quê. O meu sonho quando eu era pequeno era entrar na polícia, entrar no exército, essas coisas mais que eu acho assim. Eu sou jogador de futebol, aí eu já contei já no outro vídeo, eu tinha vários sonhos, eu era um sonhador, e lutar boxe. Aí eu entrei no boxe. Se vocês verem os vídeos antigos, eu entrei no boxe. Aí eu ia pro pelotão de atletas. Era pro pelotão de atletas. E, sem querer, acabei nocauteando o cara que era titular, mas isso aí vocês vê lá em cima. O caso agora é o Cristiano, que é a bola da vez. Voltando ao assunto para a gente finalizar esse vídeo, dá o like, aperta o sino, se inscreve no canal. Não fez isso? Ainda não. Vou falar baixo hoje. Bate-papo na sala. Vai ter o segundo vídeo, hein? Ó, nem começou a brincadeira. É nóis.